Olá, estamos aqui para a nossa segunda aula de História da Igreja. Nós tivemos aí uma pequena introdução para vermos a importância desse e tivemos também um pouquinho da história dos apóstolos, que fazem parte da história da Igreja. Atos fala um pouquinho dessa história e depois nós tivemos aí um apanhado da vida dos discípulos, algo muito rápido, mas para nós entendermos essa expansão do Evangelho. Hoje nós vamos ver a respeito de dois assuntos importantes aqui. Né? Um deles é a perseguição. Nós vamos ver que houve problemas de perseguição, houve também os problemas da heresia, e vamos ver sobre o crescimento. Mas há um detalhe aqui, porque você já tem aprendido sobre patrística. Então, as aulas sobre patrísticas foram muito amplas, muito profundas, fornecendo ali o contexto de perseguição, e fornecendo ali o contexto das heresias. Então, o que nós vamos fazer aqui nessa aula? Nós vamos ter um pouquinho sobre perseguição, um pouquinho sobre as heresias, mas eu quero me concentrar principalmente no crescimento da igreja, que foi algo assim muito significativo. Vamos lembrar daquele pequeno punhado de homens ali, vamos lembrar que você tinha 120 pessoas no dia de Pentecostes, e daqui a pouco, dali a menos de 300 anos, você já tinha o cristianismo fincando a bandeira da vitória, até mesmo no Capitólio, ali na sede do Império Romano, um dos impérios mais poderosos da história. Então, isso é uma história que começa com poucos e termina em um triunfo muito grande. Mas vamos lá. Então, nós vamos lá, vamos dar nossa caminhada aqui, começar a falar desses dois desafios da igreja. Então, você tem dois desafios que a igreja vai enfrentar ali nos seus 3 primeiros séculos. Nós temos o desafio da perseguição, uma perseguição física. No livro de Atos, nós temos alguma perseguição, principalmente por parte dos judeus. Tá? Mas depois nós começamos a ter perseguição, à medida que a igreja ela sai do contexto geográfico e do contexto cultural judaico, vai para o contexto geográfico e cultural gentílico, o greco-romano, então aí os conflitos virão. Vai ter uma série de conflitos com o império. Mas você também tem outros tipos de desafio, que são as heresias e os ataques intelectuais. Então, à medida que o cristianismo ia sendo conhecido, você tinha também versões distorcidas deste cristianismo, tá? Você tinha aí cristianismos que não eram cristianismos de fato, e graças a Deus nós temos aí toda a patrística como uma manifestação da defesa da fé cristã, e homens intelectuais, homens de grande capacidade para combater essas heresias. Né? Então, essas duas coisas, elas são importantes para a gente entender que a igreja ela não cresceu num caminho suave. Ela teve que enfrentar diversas batalhas aí. Né? Bom, vamos começar aqui com a perseguição, tá? Começar aqui com a perseguição da igreja. Essa aqui é um versículo de Apocalipse 2:10. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. É muito interessante que algumas pessoas eles adotam as 7 cartas do Apocalipse como roteiros da história da igreja. Bom, tem muitos problemas nessa adoção, então não é esse caminho que nós vamos seguir. Mas o fato é que a segunda das cartas, né, que é a carta à igreja de Esmirna, ela é uma carta que fala da perseguição. E é muito curioso que aqui é dito que eles teriam uma perseguição de 10 dias. E, de fato, quando nós olhamos esse período, nós vemos 10 períodos de perseguição aos cristãos. Né? Os cristãos eles começam a crescer e começa a vir ali uma perseguição com vários, digamos assim, intensidades diferentes, como nós vamos ver, mas eu quero vamos passar rapidinho, que, como eu disse, vocês já tiveram muita coisa interessante sobre a perseguição. Mas vamos lá, por que perseguiram a igreja? Se os cristãos eram pessoas de bem, por que eles foram perseguidos? Então, são 5 motivos que eu quero aqui compartilhar com você. Tá? O primeiro deles era a recusa de alguns cristãos de prestar culto ao imperador. Isso era visto como falta de fidelidade ao império. Não esqueça de uma coisa, gente, a religião,
Isso aqui eu vou repetir muitas vezes, porque para a gente poder estudar história, a gente tem que pegar o espírito da época. Então, naquela época, a religião não era algo individual. A religião era algo coletivo. O Deus era o Deus de uma cidade, né? Os chamados padroeiros, né? Era o Deus de uma cidade, era o protetor daquela cidade, o protetor de uma região, ou de um grupo, ou de um segmento profissional. Então, os deuses, eles eram adorados coletivamente. E é óbvio que essa religião coletiva, adotada ali pelo povo, pela maioria do povo, ela era visto como um sinal de fidelidade. Todo mundo participava daquilo ali, era uma maneira de dizer, olha, eu amo a minha cidade, eu amo a minha região, eu amo a minha pátria, eu amo o Império Romano. E a partir do momento em que os judeus, em que os cristãos, perdão, em que os cristãos se recusam a prestar culto ao imperador, que encarnava ali religiosamente o império, a coisa começa a ficar preocupada. Talvez alguém pergunte assim, mas e os judeus? Os judeus não adoravam o imperador, não. Mas os judeus, eles já tinham tido aí uma conversa desde a época de Júlio César, né? Vamos lembrar que o Júlio César fez parte do primeiro triunvirato, que foi Pompeu, que domina Jerusalém, conquista Jerusalém, e então ali eles conversam com Júlio César, que se torna o primeiro imperador, se não oficialmente, mas pelo menos de fato, né? Os judeus conversam com Júlio César, dizendo, olha, nossa religião não nos permite adorar outro Deus. E então eles ganham a liberdade, eles eram uma religião autorizada, então eles só adoravam um único Deus. Claro que ao longo do tempo isso deu muito problema, inclusive Calígula, que queria colocar uma estátua sua lá dentro do Santo dos Santos, deu problema dos judeus com o Pôncio Pilatos, que levou as águias romanas, que era o deus da guerra para eles, lá para Jerusalém. Então deu conflitos, mas no geral os judeus eram respeitados. Eles diziam: olha, nós podemos orar pelo imperador, mas nós não podemos adorar o imperador. Agora, só que os cristãos, ainda que em algum momento fossem identificados com os judeus, logo se percebeu que eles eram um grupo à parte e que eles não estavam cumprindo aquilo que era considerado um dever cívico. Então, veja só, hoje nós vivemos numa cultura secular, onde o sagrado ele é colocado de escanteio, ele é individualizado, ele é privatizado. Então, a gente às vezes não compreende muito isso, mas naquela época, uma pessoa que cumprisse com os seus deveres cívicos, ele também cumpriria com a religião da maioria da população. Então, isso aí vai trazer, com certeza, um problema. O segundo ponto, os cristãos não prestavam culto aos deuses romanos, por isso eles eram classificados como ateus. Então, veja só, para nós soa até ridículo, né? Para nós é ridículo. Nos chamar de ateus, isso é ridículo. E teve apologistas, pais apologistas, que vocês estão estudaram, né? Que eles falaram, olha, eu não vou nem comentar, teve um deles assim, eu não vou nem comentar esse negócio de nós sermos ateus, porque isso é um absurdo. Mas se nós pensarmos bem, o fato é que os judeus, e depois nós, cristãos, nossa ideia de divindade é uma ideia elevada. Por quê? Porque se você olhar toda a história da humanidade, todos eles tinham deuses visíveis. Eles tinham, fosse um animal, fosse uma escultura, fosse um objeto, mas eles tinham algo que eles podiam tocar. E você disser assim, meu Deus é invisível, fica muito estranho. Tem até um caso muito engraçado e curioso, que lá na China, quando o governo de Mao Tse-tung, porque o Mao Tse-tung fez a Revolução Comunista, né? Em 1959 ele faz a Revolução Cultural, que ele quer acabar com a religião. E começa a prender os cristãos, e aí uma das coisas que eles faziam contra os cristãos era tirar cadeiras de perto dos cristãos. Mas o que tem a ver a cadeira? Porque eles achavam que os cristãos oravam e adoravam as cadeiras, porque como o cristão ajoelhava na frente das cadeiras para orar, eles achavam que adorava as cadeiras. Ou seja, a mente não iluminada, né? Essa concepção de um Deus invisível é muito estranho para ele. Então, ele tem que ter os objetos ali. Então, isso aconteceu com os cristãos. Eles não, sabe, era muito estranho um cristão dizer assim, cadê o seu Deus? Meu Deus é invisível. Eu falo, não, então você não tem Deus, então você é ateu. Não existe Deus invisível. Eu tenho 3 lá em casa, tenho 4 deuses lá em casa. Como é que você não tem nenhum aí? Não, eu tenho, que é invisível. Para eles não conseguiam conceber isso. Então, isso era
para eles estranho, né? Eram considerados ali ateus. Coisas diferentes mesmo. Terceiro é o seguinte, os cristãos não participavam de muitas práticas pervertidas pagãs e com isso ganhava fama de antissociais. Vamos lembrar, inclusive, que o Pedro, ele fala assim numa das suas cartas, né? Que eles se admiram de vocês não estarem ali na mesma e no mesmo desenfreamento que eles. As pessoas hoje talvez o Brasil acostumou com uma cultura evangélica, né? Entende mais. Mas ali, gente, no começo, a gente pode até na segunda metade ainda do século XX, é aquele que não bebe, mas por que eles não fazem isso? Que uma são estranho, não se mistura com essas coisas. Então, assim, o pecado é algo tão normal, a idolatria é algo tão normal, que os cristãos eram vistos como anormais. Não podemos esquecer, gente, que o evangelho, além de ser uma cultura e ser uma supracultura, ele também é uma contracultura. Então, o evangelho é uma contracultura. Não, esse tipo de prática, esse tipo de fé, comemoração, eu não vou praticar. Vai somando tudo isso aí. Eu acho muito curioso um dos textos antológicos sobre o cristianismo, que é um texto do Tácito, em que ele fala, né, do Nero tomando colocando fogo em Roma, e esse trecho antológico do Tácito, ele fala assim que os cristãos eram odiados por todos os homens por seus crimes. Bem, que crime que o cristão cometia? Era esses aí, tá? A visão deles é essa aí. Isso era algo assim, um delito sério. E aí você também tinha. Não pense que isso era só uma questão de ignorância, não, gente. Aqui, ó, o ponto 4. A crença de alguns imperadores, entre eles Marco Aurélio, imperador filósofo, nós vamos falar dele, de que o cristianismo prejudicava a unidade do império e, por isso, o enfraquecia. Então, o que o império quer? Unidade. Quer unidade. E qual era a grande, digamos assim, a grande preocupação de alguns imperadores? Você está prejudicando a unidade do império, porque nós temos que ter o mesmo pensamento, adorar os mesmos deuses, ter o mesmo tipo de visão. E como eu já disse para vocês, o cristianismo era uma contracultura. Ele estava indo contra tudo ali que aquelas pessoas acreditavam. Só que, sem dúvida, veio ali. E nós vamos ver que esse fato aí com Marco Aurélio é que vai trazer uma perseguição muito maior e muito mais intensa. E o quinto item dessa lista aqui eram as reuniões de portas fechadas que levantavam suspeitas de conspiração e todo tipo de difamação, de assassinato ritual. Então vamos lá, só quero que você pense assim. Os cristãos eles iam celebrar a ceia, tá? E eles iam, como eu posso falar, ali só entre eles, né, a portas fechadas. Então já começava uma coisa assim. Quem estavam se reunindo? Com quem está ali dentro? Ali estão os nossos irmãos, os irmãos e as irmãs estão ali. Então já começava suspeito. Pessoas num quarto fechado, um monte de irmão e irmã junto. Fazendo o quê? Então já tinha suspeita de incesto. Mas quando perguntava assim para um cristão, o que vocês fazem ali? E ele dizia assim, nós comemos a carne e bebemos o sangue do Senhor. Bom, pois já fica complicado. Isso é canibalismo, né? É óbvio, a gente sabe do sentido espiritual disso, a gente sabe do sentido simbólico disso. Mas para uma pessoa que não conhece, eu brinco assim muito, né? Que a gente fala o crentez. Então, eles estavam falando o crentez para pessoas que não eram crentes. Então, dizer que você estava bebendo o sangue, comendo a carne do Senhor, com um monte de irmão e irmã tudo trancado ali no lugar, isso trazia ali suspeita para eles, e isso era um tanto complicado. Então, todas essas coisas, somadas a várias outras mais simples, elas vão produzir um tempo de perseguição, que vai durar de Nero até o começo do século IV. E aí eu tenho uma lista aqui, antes de ver a lista, alguns detalhes aqui para a gente ver a questão da perseguição. Primeiro, né? As perseguições sofridas pela igreja nem sempre foram abrangentes e nem sempre tiveram a mesma intensidade. Então não pense assim que foi algo constante, algo que não parou. Não foram 300 anos quase 300 anos de perseguição total e intensa. Essas perseguições, elas eram às vezes ocasionais, acontecia, paravam, né? Vamos lembrar que aquela de Nero, que acontece ali por volta do ano 68, que é quando matam Paulo e Pedro,
Foi por ocasião do Nero provocando aquilo, mas acabou ali, aquela perseguição também não teve continuidade, né? Então, nem sempre elas eram, foi em Roma também, então nem sempre era para o império todo, e o tempo inteiro, não, então elas eram esporádicas, né? Outra coisa, a princípio a perseguição foi restrita a alguma região específica e momentos limitados. Somente posteriormente, a partir do imperador Marco Aurélio, a perseguição ao cristianismo adquiriu um caráter oficial e universal. Tornou-se política em todo o Império Romano. Então, a partir do ano 161, que é quando o imperador Marco Aurélio assume ali o império, que a coisa começa a ficar complicada. Para quem quer ter uma ideia, no filme Gladiador 1, começa o filme com a morte do imperador Marco Aurélio. Então, aquele que aparece lá e que o poder é passado para o Cômodos, que é o filho dele, né? Esse aí é um momento histórico verdadeiro, ali com as pitadinhas de ficção, mas realmente o Marco Aurélio morreu e passou o império para o Cômodos, né? Agora, uma coisa interessante de falar também sobre isso é que o Marco Aurélio era uma pessoa, como eu posso dizer, correta, ele era um estoico, ele não era um devasso igual Nero, né? Igual Calígula, ele era até um homem muito sensato, mas a crença dele se chocava com a crença dos cristãos, ele queria unidade, ele queria todo mundo adorando o mesmo Deus, e não tinha. Então, no final de tudo isso, ele acaba instituindo uma perseguição permanente aos cristãos, se torna política estatal. Aí a coisa começa a ficar complicada. Não que ela tenha sido contínua, porque ela parou também algumas vezes, mas só que o problema agora ela nós, oficialmente, no Império Romano, declaramos que os cristãos são nossos inimigos por causa disso. Então, a perseguição começa a ficar muito intensa. Foram identificadas 10 perseguições ao longo aí de um período de aproximadamente 245 anos, começando com Nero, terminando de uma maneira mais, digamos assim, definitiva com Constantino em 313. Mas aqui tem uma listinha para nós, né? Mas para você ver os nomes aí. Você tem o Nero Domiciano. O Nero, você conhece a história dele, toca fogo em Roma, né? Alguns acham que foi propaganda anti-império da época, pode ter sido, né? Mas, a princípio, o que nós temos aí é onde o Tácito narra. Nós temos o Domiciano, que foi o que prendeu o João, lá na ilha de Patmos, né? Segundo a tradição. Nós temos aí o Trajano, que ele recebe uma carta, inclusive de Plínio, o moço, que fica famosa essa carta, né? Onde ele pergunta como ele vai agir com os cristãos. Então, é o imperador Trajano, o imperador Adriano, que provavelmente alguns acham que ele perseguiu os cristãos devido ao que os judeus fizeram, uma revolta judaica que acontece lá em 135 depois de Cristo, chamada revolta de Bar Kokhba. Como não havia ainda um desvínculo completo entre judeus e cristãos, alguns acham que ele pega o embalo e começa a perseguir a igreja. O Antônio Pio, alguns acham que ele só continua a política do Adriano, mas é com Marco Aurélio, como eu disse, que a coisa começa a ficar mais complicada. E a partir daí, Sétimo Severo, o Décio, Valeriano, Maximiano, as perseguições ficam, às vezes, muito cruéis, gente, cruéis mesmo. Às vezes os cristãos, eles não eram nem mortos, porque ele fala assim, não, a gente matar, eles vão virar mártir. Então, o que a gente faz? Em vez de fazer eles virarem mártires, a gente simplesmente tortura eles até eles se tornarem apóstatas. Então, era aquela assim, vamos gerar apóstatas, e não mártires. Então, às vezes, furava o olho do cristão, quebrava o braço dele, quebrava a perna, mandava para galé. Então, acabava provocando isso. É muito interessante aqui, eu sei que também vocês já foram instruídos sobre isso, mas a questão é a seguinte, houve de tudo, né? Houve queima de Bíblia, queima dos livros dos cristãos, que isso obrigou também os cristãos a definir quais livros eram canônicos, quais não, para não sofrer perseguição. Sofrer perseguição por livro que nem era livro verdadeiramente inspirado. Então, isso ajuda ali no cânon, né, também. Vamos lembrar que havia um documento chamado Libelo, que esse documento chamado Libelo, ele era um certificado, tipo um certificadozinho.
certificam que o fulano de tal acendeu incenso ao imperador em tal data. Com aquilo, toda vez que viesse alguém do império lá exigir adoração, ele fala assim, já adorei, né? E é muito interessante, eu gosto de contar essa história para as pessoas, para a gente pensar. A gente vive num ambiente que não tem uma perseguição explícita. Aqui, onde nós vivemos, nós sabemos que existem lugares onde a perseguição ao cristianismo é intensa, inclusive mortal, muitas vezes, né? Pega aí uma Arábia, a Coreia do Norte, mesmo China em algum momento, Cuba, você vai ter ali a Arábia Saudita, né? Você vai ter ali as restrições. Então, nós não sabemos o que é uma cultura de perseguição ao cristianismo, nós não sabemos disso, né? Do que é essa cultura de perseguição. Então, fica um pouco fora do nosso escopo. Mas o que aconteceu nessa época? É óbvio que teve muito cristão que foi torturado, perdeu membros, sofreu muito, morreu, né, por causa da perseguição. Mas alguns, eles adoravam, eles, mesmo sendo cristãos, eles acendiam o incenso para o imperador. E outros falsificaram o libelo, ou seja, chegava lá, pegava falsificado, comprava um e expunham lá. Isso mais tarde na história da igreja deu muito problema. Por quê? Porque quando chegava ali acabou a perseguição, né? Aí vai ter a ceia. Chegava ali o pessoal para a ceia, tinha lá um cristão com olho só, faltando uma orelha, um pedaço de corpo quebrado, mancando, né? Ali todo ferido. E chegava um cristão todo bonitinho para tomar a ceia. Aí eu falei assim, não, mas não foram lá, não te persegui? Eu falei, não, adorei, eu acendi o incenso. Mas como assim você acendeu o incenso? Ah, não, eu fiz aquilo da boca para fora, meu coração é do Senhor. E você, também adora? Não, eu falsifiquei o documento. Então houve um problema moral aqui, um problema ético, né? Eles podem, né? Eles têm essa direito de participar da ceia do Senhor. Isso aí é uma questão, né? Isso deu muito problema de pensar se essas pessoas eles deveriam ser recebidos de volta da comunhão ou não, né? Então, isso deu muito problema ali, pode ter certeza, para a igreja. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. E aí nós temos a questão das heresias e dos ataques intelectuais. Como eu disse, vocês já viram alguma coisa disso. A patrística, ela foi escrita, né? Vários autores, sejam os pais apostólicos, sejam os chamados pais apologistas, suas obras foram para corrigir vários desses erros. Mas eu queria falar desses 4 pontos aqui, pelo menos um pouquinho resumido para vocês também estarem cientes disso. Então, o que você tem aí? A gente poderia dizer que nós tivemos de perigos internos os judaizantes, o montanismo, o gnosticismo e o paganismo culto, que é o contracelso aqui, que a gente vai falar sobre isso. Bom, vamos lá. Até na leitura do Novo Testamento, nós vemos que houve um esforço muito grande para a igreja, para ela romper com o judaísmo. Lembra que eu falei que o capítulo 15 de Atos é essencial, porque lá está o chamado Concílio de Jerusalém, onde foi dito para os gentios, olha, vocês, para seguirem o Messias, não precisam se tornar judeus, basta vocês absterem, né, da moralidade sexual, da idolatria, do sangue do que é sufocado, e o restante vocês vão sendo instruídos aí. Então, não pense vocês que todo mundo aceitou isso. Você vê que há uma luta dentro das epístolas do apóstolo Paulo contra isso. Vai desde de Gálatas até lá as epístolas pastorais, você vê que ainda havia esse esforço de judaização. Mas não só isso, gente. O fato é que você teve grupos judaicos que aceitaram um papel distintivo para Jesus, mas que não aceitaram ele como o Messias, como o Verbo encarnado, como o Filho de Deus, que aceitaram ele como um profeta. Então, houve digamos assim, muitas divisões, esse cristianismo judaico, houve sim grupos de cristianismo judaico que eram ortodoxos, mas você também teve muitos desses que eles eram completamente heterodoxos. E é bem provável, gente, que boa parte do Alcorão, porque o Alcorão ele fala de Jesus, né?
ele fala bastante de Jesus, faz várias referências a Jesus, mas Jesus como um profeta, ou quando fala mais de Maria do que os evangelhos, se você quer saber. Porque é bem provável que a influência que o Maomé tem de cristianismo seja esse tipo de cristianismo aí mais judaizante, tá? E que na maioria das vezes não rendeu muito fruto, não avançou muito, não. E aí nós temos que falar também do montanismo, que acontece ali no meio do segundo século. O Montano, gente, ele foi um líder cristão ali da região da Frígia, e ele se torna muito carismático, Onde estão os dons do Espírito Santo? Cadê as profecias, as visões, as línguas estranhas? Então, digamos assim que ele é uma pessoa que se incomodou com a falta de manifestações sobrenaturais dentro da igreja. Né? Então, ele busca ressuscitar isso. O grande problema é que ele começa a seguir um caminho longe das escrituras, tá? Até comparando todas as manifestações, digamos assim, vamos dar o nome que a gente dá hoje, né? Todas as manifestações carismáticas em pé de igualdade com a Bíblia. E aí ele começa também, acusava, né, a igreja de ter aprisionado o Espírito Santo num livro. E ele começa a fazer várias críticas às igrejas, várias críticas aos bispos, às lideranças estabelecidas, e tudo isso, então, acaba atraindo para o lado do Montano muita crítica. Começam, então, aqueles exageros, querendo marcar a volta de Jesus. Ele tinha ali duas profetisas, a Prisca e a Maximiana, né? Eu chamava elas de as Montanetes, e ele falou que antes de uma delas morrer, Jesus teria voltado, só que ela morreu, Jesus não voltou. Começa a querer ter o monopólio do Espírito Santo. Então, isso gera ali, claro, óbvio, aquele cristianismo ortodoxo vai gerar sérios problemas ali. Então, o montanismo, ele cresce, inclusive ele vai ter, e aqui vai ser um problema sério, porque o montanismo vai ter a adesão até do Tertuliano. Vocês vão ouvir falar, já ouviram, né, falar muito do Tertuliano, que foi um grande defensor da fé cristã, mas o fato é que o Tertuliano ele acabou se tornando membro dos montanistas. E é um negócio embaraçoso, né? Embaraçoso. É como se alguém hoje, um grande mestre da igreja, entrasse para algum seita. Então ficou um negócio meio complicado, né? E devido a esses exageros, a gente pode dizer o seguinte, que aquilo que o Montano desejou fazer, por causa da forma dele agir, teve um efeito contrário. A partir do Montano, digamos que a liderança da igreja começa a ver com suspeita todos esses tipos de manifestações carismáticas, porque o camarada endoidou, o camarada agora foi longe. Eu gosto de dizer assim, né? Tem pessoas que falam assim, a pessoa que aprende muito, estuda muito, ela se torna soberba, ela se torna orgulhosa. E eu falo que o orgulho, ele pega qualquer um. Você pode ter orgulho por causa de manifestações carismáticas, você pode ter orgulho por causa de conhecimento, você pode ter orgulho porque Deus te exalta. O orgulho faz parte do ser humano. Muita gente vai ter conhecimento e vai ser humilde. Muita gente vai Deus manifestar muito dom e graça na vida dele, ele vai ser humilde. Então não tem nada a ver com isso, com aquilo, sim, com a nossa reação. Deus pede humildade para todos, né? Mas o Montano acabou exagerando, e a partir dali você vê uma manifestação cada vez menor dos sinais sobrenaturais, isso sempre visto com desconfiança, porque acabou gerando divisão grande dentro da igreja, maior do que a gente pode imaginar. Agora a gente perde um pouquinho, talvez, de saber detalhes, porque tudo que a gente sabe sobre o Montano veio a partir dos seus críticos, então isso torna um pouquinho difícil de saber algumas coisas, né? Vamos lá. Terceiro, gnosticismo, também vocês já ouviram. Gente, o gnosticismo, ele foi talvez um dos maiores inimigos do cristianismo, um dos maiores inimigos internos do cristianismo. Até porque, gente, o gnosticismo se identificava como cristão. Talvez a gente tenha hoje aqui no Brasil um grupo que se assemelha muito, não é que é igual, né? Mas se assemelha muito ao gnosticismo, que é o kardecismo. Você vê que os kardecistas, eles se intitulam como cristãos, mas as coisas que eles creem a respeito de Jesus,
da Bíblia e da salvação, elas se chocam diretamente contra aquilo que a Bíblia ensina. Essa é a verdade. Então, eles se identificam, né? Eu falo assim, até uma vez fui numa banca de jornal, tomei um choque. Lá estava vendendo um CD, lembra do CD? Não sei se vocês são dessa época de CD. Por eu falar CD, vocês já sabem a minha idade, né? Mas tinha um CD que era de música, como é que era? Música cristã espírita. Então, é óbvio que eles se identificam como cristãos, mas quando a gente vai mergulhar nas crenças do kardecismo, a gente vê que elas são antagônicas, opostas, contrárias à fé cristã. Então, isso se torna, assim, um problema muito grande. Então, o gnosticismo, o que era? Eu vou tentar resumir aqui, porque o gnosticismo ele é muito complexo, só para você saber, haviam pelo menos 40 grupos diferentes de gnósticos. Alguns ficaram muito famosos, outros não. Vamos lembrar do Marcião, que vocês já aprenderam sobre ele. Vamos lembrar aqui do Mani, né, que fundou o maniqueísmo, influência pérsia também, mas que era um tipo de gnosticismo. E daí por diante, Valeriano, você vai ter uma série de escolas gnósticas. Então, vamos dizer assim que o gnosticismo ele era um movimento. Mas se eu fosse dar assim, um centro do gnosticismo, eu diria que o gnosticismo ele foi um choque da visão bíblica com a cosmovisão greco-romana. Por que eu digo isso? Porque dentro da visão grega, né, que vai influenciar a cultura romana, a matéria é algo ruim. A matéria ela não é boa, ela é ruim. Ela é ruim por natureza. Ela é ruim ali, inatamente ruim, inerentemente ruim, por ser matéria. Aí você pensa que isso pode ser uma coisa inócua, mas nós vamos ver que não é. Mas eu queria só que você, assim, isso vem muito de Platão. Quando você lê os diálogos de Platão, você percebe que ele faz um contraponto muito forte entre matéria e espírito, entre o reino material e a ideia. A ideia é sempre algo puro, algo perfeito, a matéria é sempre algo ruim ali, né? Essa é a visão grega. Então, quando vem a mensagem do Evangelho, é difícil conciliar a ideia de um Deus bom que criou a matéria, que criou o nosso corpo, com a ideia grega de que a matéria é algo ruim. Então, nisso vai uma série de mudanças que vocês também já ouviram algumas coisas, mas só para reforçar. Então, vamos lá. Se a matéria é algo ruim, o Deus que criou a matéria não pode ser um Deus bom e, portanto, ele não pode ser o mesmo Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Concorda comigo? Quando eu e você assumimos o Evangelho, nós não vamos só para o Novo Testamento, nós vamos para o Antigo também, porque toda a nossa cosmovisão, ela nasce do Antigo. E lá está escrito, no princípio criou Deus os céus e a terra, ou seja, tudo que existe é um resultado do ato benéfico de Deus. E tanto que em Gênesis 1:31 diz assim, Deus viu tudo que ele havia feito e tudo era muito bom. Então, gente, essa visão se choca. A Bíblia diz, tudo que Deus fez é muito bom. O grego diz, não, mas a matéria não é boa, ela é naturalmente ruim, então não foi o mesmo Deus. E aí você, então, tem uma rejeição do Deus do Antigo Testamento como se fosse um outro Deus. O Marcião fez muito isso, rejeitou todo o Antigo Testamento. Ele era o Marcião, inclusive, era bem antissemita, né? Eu até queria, é até curioso, gente, a gente vai relendo muitas coisas, eu achei assim uma coisa muito curiosa, porque o Marcião, ele chega em Roma, não sei se foi em Roma ou na Itália, mas foi em Roma, e ele era um homem muito rico, ele doa muito dinheiro para a igreja. E a igreja recebe aquela oferta, a oferta está sendo dada. Mas quando o Marcião começa a pregar as heresias dele, inclusive dizendo que o Deus do Antigo Testamento não era o mesmo Deus do Novo, a igreja rejeita os ensinos dele e devolve dinheiro para ele. Devolve dinheiro para ele. Então você vê assim que eram posições firmes. E outra coisa que eu acho muito curioso, acho muito bom assim, para a gente entender que o cuidado, né, com a doutrina que existia, uma das lutas da igreja era contra os judaizantes. Então, não, gente, vocês não vêm impor a lei, não vêm impor tudo que está aqui para nós, não, porque não é assim, não. Não é isso que salvação não é isso. Nós não vamos ser salvos por lei, nós não vamos ser salvos por rituais, não vamos ser salvos por circuncisão. Nós aprendemos isso. Então, há uma rejeição
da imposição do judaísmo sobre a igreja. Mas quando chega alguém como Marcião, que fala assim, que o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo do Novo, a igreja, opa, desculpa, mas o Deus do Antigo Testamento é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e é o mesmo Deus, mesmo que a gente não aceite essas coisas que não nos pertencem mais. Então você vê assim que a igreja teve um equilíbrio ali com a doutrina. Mas vamos lá. Já começa a heresia aí. Não quero o Antigo Testamento, só quero o Novo. Esse Deus dos judeus não é o mesmo Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Não quero nada positivo com eles. Começa toda uma mudança aí. Segunda coisa, gente, o verbo se fez carne. Quando João escreve as coisas dele, como vocês já aprenderam, é para combater o gnosticismo. Por quê? Porque a Bíblia é muito clara. O verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, assim, vimos, né? João, na sua primeira epístola, ele é ainda mais incisivo contra várias ideias gnósticas, porque lá ele vai falar, né? Ele vai falar com todas as letras, o que vimos com os nossos olhos, o que ouvir os nossos ouvidos, o que temos contemplado é a palavra da vida, porque a vida nós tocamos, porque a vida se manifestou em carne e nós a vimos, e testificando a vida eterna que estava com o Pai e que nos foi manifestada. Todo aquele que não confessa que Jesus, todo aquele que não confessa que o Cristo, Messias, vem em carne, é um enganador e um anticristo. Por quê? Por causa justamente dos gnósticos. Então, o Jesus dele, ou não tinha corpo físico, eram os docetistas, era só aparência, ou Jesus e Cristo eram dois diferentes. O Cristo entrou em Jesus no batismo e saiu de Jesus na hora da crucificação. Gente, se você não aceita a verdade, tem uma cosmovisão errada que não aceita a matéria, Deus é o criador da matéria, toda a matéria Deus criou, inclusive do nosso corpo, que ele não vai jogar fora. E aí, gente, um terceiro ponto aqui, claro que tem muitas outras heresias, mas um terceiro ponto aqui, chamar a atenção, que a nossa salvação como cristãos, ela é concluída, ela é realizada na sua plenitude na ressurreição, quando esse corpo aqui for glorificado, quando esse corpo que é mortal for absorvido de imortalidade, for absorvido pela vida, for revestido de imortalidade, quando isso que é corruptível for revestido de incorruptibilidade. Agora, por que lá em Atos 17, eles rejeitaram quando o apóstolo Paulo fala sobre ressurreição? Porque para eles a salvação é se libertar do corpo. Para os gnósticos, a salvação não é um corpo ser ressuscitado. Para eles é você perder seu corpo e ir para, digamos assim, para outras esferas de existência, né? Sem o físico. Em Platão, o corpo ele é só uma espécie de... O corpo é uma espécie de cativeiro da alma, enquanto que na Bíblia, o homem é corpo, alma e espírito, tudo pertence ao Senhor, tudo foi redimido pelo Senhor. Nosso ser interior, homem interior, já foi redimido, e na ressurreição, nosso ser inteiro será redimido. Então você vê que o gnóstico não aceitava isso, não aceitava essa ressurreição, era tudo espiritualizado. E como acontece no hinduísmo e no espiritismo, a salvação se dá em deixar o corpo e ir para esferas mais elevadas de existência. Enquanto que, biblicamente, a salvação é a transformação do nosso corpo. E último ponto interessante também dos gnósticos era a questão ética, porque alguns eles acabavam se tornando muito ascetas. O que são ascetas? É aqueles que, para santificar sua vida, eles se afastavam de qualquer coisa relacionada ao corpo. Então, relações sexuais eram evitadas, a comida era muito jejum, uma vida de isolamento, a gente chama isso de ascetismo. Não vou atender às necessidades do corpo de jeito nenhum, porque é isso que a carne é sempre ruim, então qualquer coisa que eu faça é ruim. Então eu tenho que cessar as atividades do corpo e só cuidar das atividades da alma. Não é bem assim que o evangelho é. Então, mas o ascetismo foi um dos resultados de alguns pensamentos gnósticos. Agora, o contrário também acontecia. O camarada vivia uma vida dissoluta, o camarada vivia uma vida em pecado, e quando ele era repreendido, ele dizia assim, não, mas quem está pecando é a minha carne. O meu espírito está puro, está limpo. O espírito não tem nada a ver com o que a carne faz. O espírito é o espírito, a carne é a carne, o corpo é o corpo. Então, ou seja, de um modo ou de outro, a incapacidade deles de verem corpo, alma e espírito como uma unidade servindo a Deus, levava eles ou uma rejeição severa de qualquer atividade física,
ou uma ética completamente cínica, né? Completamente hipócrita, porque dizia que o corpo faz não tem nada a ver com aquilo que o espírito é. Né? Então, deu para vocês entenderem aqui um pouquinho da distorção. Claro que o gnosticismo era algo muito mais profundo, você teve boa parte da patrística respondendo às distorções dos gnósticos, mas o gnosticismo chegou a ser 1/3 dos cristãos da época, dos chamados de cristãos da época. Então, pensa assim, se hoje nós temos aí, vamos pensar entre católicos e protestantes e tudo aí, sei lá, 3 bilhões, 1 bilhão seria de gnósticos, né? Então, o gnosticismo foi algo muito forte na igreja. Muitas das ideias gnósticas sobrevivem hoje, muitas coisas, inclusive, como eu disse, no kardecismo. Você tem hoje um movimento esotérico chamado gnosticismo, que tem muitos elementos deste gnosticismo primitivo, mas algumas coisas novas. Esse gnosticismo novo foi criado, não lembro se ele era argentino que morou no México ou vice-versa, mas era por um homem chamado Samael Aun-Weor, que criou esse gnosticismo moderno, que é diferente em algumas coisas, mas traz muitos elementos do gnosticismo antigo. E vamos ao último ponto aqui, que é o paganismo culto, contra Celso. Celso, gente, foi um inimigo do cristianismo, mas ele era um pagão culto que alguns suspeitam que ele tivesse sido criado como cristão até, porque ele conhecia bem o cristianismo e fez críticas muito, digamos assim, bem elaboradas. Que tinha crítica, como você viu, tinha algumas críticas bestas com relação aos cristãos. Eles são ateus, eles praticam canibalismo, essas besteiras o Celso nunca disse, né? Mas ele fez críticas bem elaboradas, ele era um homem culto, um pagão culto, né? Então ele fez grandes críticas semelhantes a muitas que os ateus hoje fazem, os ateus modernos hoje fazem. Mas nós não temos o livro que o Celso escreveu, mas nós temos a resposta dada pelo Orígenes, né? Vamos lembrar Orígenes, um dos pais da igreja, e ele escreveu um livro chamado Contra Celso, onde ele responde essas objeções do Celso. Mas só para você saber aqui um pouquinho desse ambiente. Então vamos lá, gente. Nesse ambiente de perseguição, nesse ambiente de distorções, a igreja está lutando. Tá? Os apologistas, gente, e você já aprendeu um pouquinho sobre isso, essa ponte que ele faz com a cultura da época, mas eles escrevem também para defender os cristãos que estão sendo perseguidos, caluniados, acusados, sem razão. Né? Então você tem aqui uma luta para que a igreja não só sobreviva à perseguição física, mas que ela também guarde a fé de uma vez por todas entregue aos santos, como diz a Epístola de Judas, no versículo 3. E nisso a igreja, essa perseguição, ela não vai destruir a igreja vai continuar crescendo. E é aqui que eu quero trabalhar com vocês sobre o crescimento da igreja. Lembrando daquilo que Jesus disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Então, a igreja, ela cresceu mesmo, e vou dizer assim, ela cresceu, ela saiu daquele pouquinho lá e cresceu. E eu quero ler algumas frases com você aqui, tá? O Tertuliano, que viveu ali entre mais ou menos entre 160 e 220 depois de Cristo, foi um advogado, teólogo de Cartago, norte da África, fez grandes defesas do cristianismo bíblico, e algumas das suas frases mostram o avanço do cristianismo no Império Romano. Frase dele mais famosa, o sangue dos cristãos é semente, ou o sangue dos cristãos é a sementeira da igreja. Por quê? Porque quanto mais os cristãos eram perseguidos, mais os cristãos cresciam. Então, essa frase dele ficou muito famosa. A perseguição não teve força para parar a igreja, mas a igreja continua ali em meio à perseguição. Uma outra frase dele muito boa. Ainda que nós tenhamos surgido há pouco tempo, temos enchido todos os lugares de seus domínios. Cidades, ilhas, corporações, concílios, exércitos, tribos, o senado, palácio, as cortes. Se os cristãos tivessem ideia de vingar-se, eles agora são em grande número, existem em grande quantidade, não nessa ou naquela província somente, mas em todos os cantos da terra. Olha só aqui, gente. Gente de todas as ideias, condições e posição social se dirige para nós. Somos de ontem, mas já
enchemos o mundo. Então, aqui é uma descrição desse crescimento do cristianismo. E aqui mais uma informação interessante, Tertuliano fala, né? Aquelas regiões da Grã-Bretanha que eram invencíveis diante dos exércitos romanos foram conquistadas pelo Evangelho de Cristo. Porque, assim, a Inglaterra, ela foi dominada, metade dela, pelos... A ilha ali, né? A ilha que a gente chama ali mais ou menos a gente chama de Grã-Bretanha, mas Grã-Bretanha é maior. Mas aquela ilha ali, porque ela é uma ilha, metade dela foi conquistada pelos romanos. A metade sul. A metade norte não foi. Inclusive tinha uma muralha ali, chamada a Muralha dos Antonínios, separando a parte conquistada da não conquistada. Tem um filme de já tem alguns anos, que é do Rei Arthur, acho que um dos últimos que foi feito, que a história se passa, inclusive, ali na Muralha dos Antonínios, essa muralha. E o que o Tertuliano quer dizer é o seguinte, que aquele território que não foi alcançado pelo exército romano foi alcançado pela igreja ali com a pregação do evangelho. E aqui mais uma informação interessante, é que no concílio de Aires, que foi convocado por Constantino em 314, 3 bispos ingleses compareceram, o que indica como o movimento cristão havia alcançado os mais remotos pontos do Império. Então, vamos lembrar que talvez o extremo do Império Romano fosse ali, na Grã-Bretanha. E virão ali pessoas dali para participar. Bispos, se tem bispo, gente, significa que você tinha várias igrejas plantadas ali. Então, o evangelho avançou ali também de uma maneira muito poderosa, né? Mas vamos continuar aqui mais coisas sobre o crescimento. Outras fontes, né? Antes de 180 depois de Cristo, então vamos lembrar, a igreja surgindo por volta do ano 30, você tem 150 anos depois. O cristianismo tinha se espalhado rapidamente na Ásia Menor e Egito. A menção de igrejas no norte da África, Gália, que é hoje a França, Germânia, norte da Europa, hoje pegando boa parte da Alemanha, né, ali, Trácia e Tessália, na Grécia, mas o grande crescimento veio entre 206 e 33. Sobre isso escreveu Eusébio de Cesareia, que vocês já aprenderam que foi historiador da igreja, né? Quem poderia descrever aquelas grandes multidões de homens que foram convertidas a Cristo e a grande frequência nas casas de adoração? Não contente com as antigas construções, eles edificaram espaçosas igrejas em todas as cidades. O historiador da igreja Adolfo von Harnack calcula que em 303, metade da Ásia Menor, ou seja, de onde hoje é a Turquia, era formada por cristãos. Então, aqui só para a gente ter essa ideia do cristianismo se espalhando e crescendo, né? Aí eu vou ler aqui para vocês alguns trechos do Eusébio de Cesareia, porque aqui é muito importante que a gente entenda. Esse crescimento da igreja, embora a gente estudou a vida dos apóstolos, embora você estude aí a patrística, que vai falar de grandes líderes, grandes homens de Deus, nunca vamos esquecer que todo esse trabalho de evangelização, na sua grande maioria, é feita por anônimos, é feito por pessoas que não vão estar no livro de histórias, é feito por pessoas que entregaram a sua vida para fazer a Deus. A grande maioria, nós não vamos saber o nome, nós não vamos conhecer, mas eles fizeram coisas extraordinárias. Então, vamos ler aqui alguns trechos de Eusébio a respeito dessas pessoas. Então, eu quero ler com vocês, né? Fazer uns pequenos comentários aqui. Entre os que eram famosos neste tempo, achava-se também Quadrato, sobre o qual uma tradição refere que sobressaía em carisma profético juntamente com as filhas de Felipe. Também eram célebres, então, além destes, muitos outros que tiveram primeiro lugar na sucessão dos apóstolos. Estes magníficos discípulos de tão grandes homens edificavam sobre os fundamentos das igrejas deixadas anteriormente em cada lugar pelos apóstolos. Aumentavam mais e mais a pregação e semeavam por toda a extensão da terra habitada a semente salvadora do reino dos céus. Efetivamente, muitos dos discípulos de então, tocados na alma pela palavra divina, com um amor muito forte à filosofia aqui é o evangelho, tá? Primeiramente, cumpriu o mandamento salvador, repartindo seus bens entre os indigentes, e depois empreendiam viagem e realizavam trabalhos de evangelistas, empenhando sua honra em pregar os que ainda não haviam ouvido a palavra e em transmitir por escritos os divinos evangelhos. Tudo, olha assim, eu quero que você imagine essa divulgação do evangelho aqui é o
o Eusébio trazendo um resumo de pessoas aí se engajando no avanço do evangelho pelo mundo. Esses homens nada mais faziam do que deitar os fundamentos da fé em alguns lugares estrangeiros e estabelecer outros como pastores, encarregando-os do cultivo dos recém-admitidos. E em seguida mudavam-se para outras regiões e outros povos com a graça e a cooperação de Deus, já que por meio deles continuavam realizando-se ainda então muitos e maravilhosos poderes do Espírito Divino, de forma que desde a primeira vez que os ouviam, multidões inteiras de pessoas recebiam em massa com ardor em suas almas a religião do Criador do universo. Sendo-nos impossível enumerar pelo nome todos que na primeira geração de apóstolos foram pastores e inclusive evangelistas nas igrejas de todo o mundo, é natural que mencionemos por seus nomes por escrito apenas aqueles dos quais se conserva a tradição até hoje, graças às suas memórias da doutrina apostólica. Queridos, deu para perceber o quadro? Os apóstolos morrem, você tem uma infinidade de pessoas que se tornam líderes, essas pessoas muitas vezes vendiam tudo o que eles têm, eles iam pelo mundo pregando o evangelho, eles faziam sinais miraculosos, eles deixavam ali uma liderança, dali eles iam para outro lugar. E assim o evangelho foi, aqui para você ter ideia assim, da multiplicação tremenda que foi o evangelho aqui. Então, como disse o Eusébio aqui, é impossível você falar o nome de todos, alguns são citados ali por ele, mas é uma fração muito pequena. Então, para a gente entender como foi possível daqueles 12 iniciais, 120 no dia de Pentecostes, e daqui a pouco você já tem o Império Romano todo conquistado para Cristo, fora aqueles que ficaram além do Império Romano. Mas vamos lá, que ainda a gente vai ver aqui uma coisa. Razões para o crescimento da igreja. Por que a igreja cresceu? Eu tirei esses motivos aqui, gente, de um historiador cético. O que é um historiador cético? É um historiador que perdeu sua fé em Deus. Eu digo que ele perdeu porque ele era filho de protestante, depois ele se aproxima do catolicismo, depois desiste de tudo, que é o Eduardo Gibbon, né? Mas ele, a sua monumental história, né, que se torna um padrão, declínio e queda do Império Romano, ele vai falar sobre elementos que ajudaram o evangelho a crescer. Então, vamos, esses 5 pontos aqui. Primeiro, o zelo herdado dos judeus. O que é esse zelo herdado do judeu que ele fala? O judeu, gente, ele é exclusivista, tá? É exclusivismo. A gente precisa entender isso. O evangelho tem uma mensagem, só Jesus salva. Só o Deus que se revelou em Cristo Jesus é poderoso para salvar a sua alma. Não existe outra forma. Como diz Pedro, lá em Atos 4,12. Porque não há salvação em nenhum outro, porque nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Esse exclusivismo, ele chama as pessoas a um compromisso. Vamos lembrar, assim, que o cristianismo, ele é tudo ou nada. Como disse um apologista, ou o cristianismo é tudo ou ele não é nada. Então, o evangelho não é assim, o evangelho não se apresenta como uma coisa boa. A Bíblia mesmo não apresenta a sua revelação como uma coisa boa só. Apresenta como uma coisa inegável. Você precisa disso aqui para ser salvo. Então, esse zelo que você tinha, os judeus, né? Nós temos o único Deus, você tem agora os cristãos dizendo, nós temos a única mensagem de salvação, é essa aqui. E como eu gosto de dizer, eles não diziam isso porque eles se acham, os cristãos não dizem isso porque eles são donos da verdade. Eles falam isso porque eles são servos da verdade. O cristão, se ele desistir de seguir a verdade, ele também vai sofrer as consequências de alguém que desobedece à verdade, como qualquer outra pessoa, tá? Lembrando aqui que os judeus, que em nome de Deus foram instrumentos de juízo para os cananitas, quando eles desobedeceram a Deus, eles também receberam o juízo de Deus pela sua desobediência, né? Então, Deus não tem acepção de pessoas, tem que obedecer o que ele fala. Então, só aqui, pensando aqui, porque essa convicção que os cristãos tinham, esse é o único caminho de salvação, foi um fator de crescimento, e é um fator de crescimento até hoje, tá? Segundo, a doutrina da salvação eterna. Os filósofos, eles falavam muitas coisas, mas era tudo achismo. O Platão, ele chega a dizer, num dos seus diálogos, que é o Fédon, e lá nesse diálogo, um dos personagens do diálogo, ele fala assim que nós não temos... O personagem dele chega a dizer assim, nós não temos uma revelação divina. Então, nós temos que atravessar a vida na frágil jangada
da, da tradição humana. E o evangelho não é isso. O evangelho é aquele que crê tem a vida eterna. Para onde iremos nós se só tu tens as palavras da vida eterna? Então, Jesus, ele traz uma mensagem, o Evangelho traz uma mensagem de vida eterna. Vós tendes a vida eterna, vocês todos que creem em Jesus, Cristo, Filho de Deus. Então, o Evangelho, ele é uma oferta de salvação concreta, real, convicta, né? Exclusiva. Daí, então, é óbvio que as pessoas que escutaram, muitos filósofos falaram coisas até legais, mas para ser salvo, eu precisava tomar uma decisão, me comprometer com uma mensagem que está trazendo ali a salvação. Né? Os milagres, gente, há toda uma discussão histórica, milagres acabaram, não acabaram, mas a verdade é o seguinte, poder de Deus, você viu a narrativa do Eusébio, né? As pessoas propagaram o evangelho, pregaram o evangelho, houve cura, mesmo depois dos apóstolos, e ao longo da história sempre tem o sobrenatural de Deus. Então eles não eram, é só você ler Atos, a palavra, ela é acompanhada com sinais que se seguiram. Inclusive, Marcos, ele fala aí, sinais seguirão os que creem. E o último versículo dele, no 16:20, está escrito lá, cooperando o Senhor com eles, confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Então, o poder de Deus manifestado ali, sem dúvida nenhuma, foi um dos elementos que trouxe crescimento do evangelho. A vida virtuosa dos cristãos. Eu sei que tem gente que fala assim, mas os cristãos são falhos. Gente, hoje nós vemos uma cultura cristã onde o comportamento das pessoas mudou muito, e que foram influenciados também pelo cristianismo. Mas, gente, aquilo era uma coisa muito cruel. Né? Pensa no que era lá os jogos no Coliseu, lá nas arenas. Era uma pessoa matando a outra, ali matando, gente. A luta era morte e cruel, né? Cruel. A pessoa derrubava o outro e o povo dizendo, mata, 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 imagina. Eles queriam ver ali sangue. Eles não ficavam vendo alguém chutar uma bola para cá e para lá, não. Eles queriam ver a pessoa cortar o pescoço e as pernas, e furar o olho, e cortar a orelha do outro, e derramar sangue. Por isso que eles iam lá. Então, essa imoralidade, ela estava inserida na própria estrutura religiosa das pessoas. Bacanal, que a gente sabe muito bem o que era uma festa em honra ao deus Baco. Então, lembrar que a maneira dos cristãos viverem era uma maneira pura. A moral dos cristãos era uma moral superior. E isso acabou também impactando o mundo daquela época. E o último ponto aqui, a organização da comunidade cristã, gente. Vamos lembrar que eles cuidavam um dos outros, que não tinha não tinha essa ideia de um estado de bem-estar como nós temos hoje, não tinha pensão para viúva, não tinham pessoas para cuidar dos doentes. O cristianismo ele vai trazer tudo isso, vai se organizar. É só você ler o cuidado com viúva. Claro que muita coisa disso já foi herdado ali do Antigo Testamento, mas muitas coisas novas os cristãos trouxeram, nós vamos ver um bocado disso mais para frente. Né? Mas vamos lá, gente, eu quero só ler aqui com vocês essas cenas dos próximos capítulos, porque, como eu disse, daquele punhado pequeno, né, você tem aqui um Império Romano convertido. E aí eu quero ler a frase de dois historiadores, tá? Um já apresentado, aliás, dois já apresentados aqui nas minhas aulas, mas como que eles narram esse percurso daquele grupo pequeno e aparentemente fraco até o Império Romano se sujeitando ao cristianismo. Então, diz assim, não existe nenhum drama na história maior do que a vista de um punhado de cristãos desprezados ou oprimidos por uma série de imperadores, suportando todas as provas com sublime tenacidade, multiplicando-se calmamente, construindo uma ordem enquanto seus inimigos geravam caos, opondo a palavra à espada, a esperança à brutalidade, e afinal, derrotando o Estado mais poderoso que a história conhece, Roma. César e Cristo tinham se defrontado na arena e Cristo vencera. César e Cristo, de Will Durant, página 510. O Will Durant ele é autor de um livro História da Filosofia, que é muito bom para quem quiser aprender filosofia, porque ele vai contando de maneira simples a história dos filósofos, mas ele escreveu uma monumental obra de história da civilização, são 11 livros bastante densos, sendo que o terceiro chama-se César e Cristo, que é onde ele faz essa referência. E aí, uma outra do Eduardo Gibbon, já citado aqui. Enquanto este grande corpo, que é o Império Romano,
foi invadido pela violência aberta, ou minado pela lenta decadência, uma pura e humilde religião gentilmente se insinuava na mente dos homens, crescendo em silêncio e obscuridade, derivando novo vigor da oposição e, finalmente, erigindo a triunfante bandeira da cruz nas ruínas do Capitólio. Você vê aqui que o Edward Gibbon mostra essa jornada da simplicidade, da aparente fraqueza, né, até o triunfo. Porque Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas vis, as desprezíveis, as que não são deste mundo, para confundir as que são, para que ninguém se glorie perante ele, como está escrito, aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Né? Então, só para a gente terminar aqui, eu acrescentei mais um elemento aqui na linha do tempo, o terceiro traço ali, em 476, você tem a queda de Roma, que é a queda do Império Romano Ocidental, não oriental, como nós vamos ver. Mas vocês sabem que a história é dividida entre antiga, média, moderna e contemporânea, sendo que a história antiga, dentro dessa convenção, ela acaba em 476, quando Roma ela desmorona. A queda de Roma ela muda tudo. E aí nós temos a Idade Média, que termina em 1453, com a queda de Constantinopla, que era a capital do Império Romano do Oriente. Ou seja, a queda do Império Romano do Ocidente começou a Idade Média, a queda do Império do Oriente começou a Idade Moderna. Tá? Mas a gente vai falando isso aqui à medida que a gente vai caminhando aí. Só fazendo aqui uma indicação para vocês, esse é um livro hoje muito raro de você encontrar, que é de um historiador chamado, aliás, ele é um sociólogo chamado Rodney Stark, mas ele vai fazer um levantamento sociológico, histórico, né, do cristianismo, né, do crescimento do cristianismo nos seus primeiros anos. Esse livro hoje é um livro muito raro, você vai achar ele a mais de R$300, tudo, mas é uma belezinha. Inclusive, nós vamos falar a respeito dele aqui. Bom, tá aí o meu convite para você, caso você queira me acompanhar, caso você queira me acompanhar nas redes sociais, até mesmo entrar em contato comigo, tá aí. E eu quero já agradecer a todos aí pela atenção e até a nossa próxima aula.